Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente aí do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. A minha ideia nessa coleção de vídeos que nós vamos começar a partir de agora é trazer aqui para vocês algumas ferramentas para a análise de causas e proposta de soluções dentro do contexto do projeto da disciplina de Ecologia e Sustentabilidade, tá? Logicamente que são ferramentas que, na verdade, vocês vão perceber que tem um caráter bem abrangente, vocês podem aplicar, na verdade, em diversos ramos. Inclusive, alguns cursos costumam ver essas ferramentas, né? Estudar essas ferramentas. E a minha ideia aqui é basicamente repassar esses conteúdos para que vocês possam, de alguma maneira, se for o caso, avaliar e implementar, enfim, no projeto da disciplina de Ecologia e Sustentabilidade ou enfim, né, na onde vocês acharem mais interessante no caso, tá bom? A ideia então aqui é trazer quatro ferramentas, tá? Duas são de métodos de análise, que são de causas, né, de problemas, que são o método de Ishikawa e o método dos cinco porquês. E depois a gente pretende também trabalhar com em dois vídeos, desculpa, métodos para planejamento de ações de propostas, por exemplo, de melhoria, que são a análise SWOT e o 5W2H, beleza? Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar o exemplo do diagrama de Ishikawa, depois nos vídeos seguintes, um para cada método, um para os 5 porquês, um para o SWOT, um para o 5W2H. No caso do diagrama de Ishikawa, o que a gente tem aqui de interessante é um diagrama de causa e efeito. Inclusive, podem encontrar aí na internet também esse diagrama com o apelido de diagrama espinha de peixe, né? Qual que é a ideia do diagrama de Ishikawa? Eu desenho como se fosse uma estrutura de espinha de peixe, onde na cabeça ali da espinha, como vocês podem ver aí na ilustração, eu coloco o problema em questão e para as causas desse problema, eu distribuo essas causas em determinadas categorias, e essas categorias elas constituem as espinhas do peixe, são esses ramos aí que estão ao longo desse corpo, enfim, desse esquema, né? Só para dar um exemplo, e acho que é bem interessante ressaltar isso, né, de que o diagrama de Ishikawa ele trabalha com seis grandes categorias é, de causas, tá? Para ajudar a ilustrar, enfim, como funciona o Ishikawa, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos supor, num determinado momento em que nós estamos, por exemplo, tendo um problema numa empresa, pode ser até o problema da empresa de vocês aí, né? Estou atrasando as entregas de meus produtos. Ou seja, eu não estou conseguindo cumprir com os prazos de entrega e estou recebendo reclamações e assim por diante, né? É, Quais as causas enfim, para esse problema? Eu identifiquei um problema, quais as causas que estão por trás, né? Uma primeira causa, uma primeira grande categoria, digamos assim, para análise de causas de problemas é tudo que se refere ao método, ou seja, procedimentos que eu executo dentro rotinas, por exemplo, estabelecidas, né, dentro da minha empresa e que não estão sendo bem executadas ou que, enfim, não estão bem estruturadas, né? Então, aqui, por exemplo, é um processo, eu tenho na minha empresa, por exemplo, eu identifiquei que eu tenho processos mal definidos. Por exemplo, eu não sei quem é que vai executar qual tarefa, não está bem definido qual setor que vai fazer tal coisa. Uma falta de padronização também, né? Ou seja, cada hora alguém executa um processo de um determinado jeito, alguém, por exemplo, é, enfim, tem ali uma determinada. Executa ali, por exemplo, uma tarefa de empacotamento de uma determinada forma, imprime uma etiqueta de uma determinada forma, de determinado jeito, cola de um jeito diferente, isso atrasa porque tem gente que fala, pô, isso aqui não está correto, tem que refazer e assim por diante, né? Então, tudo que se refere a método, a gente pode colocar, aí, por exemplo, numa determinada espinha. Depois a gente tem um problema de máquina operada, e já comento aqui, então acho que tem um aspecto importante para a gente se destacar, né? Mas tudo que se refere à operação, eu coloco em máquina. Por exemplo, impressoras, né, equipamentos, né, por exemplo, que eu estou utilizando, né,
um sistema que eu tenho, e que nesse caso, por exemplo, se mostra, né, pô, tem um sistema ERP que está instável, minhas impressoras não funcionam, então o sistema, se está instável, tem hora que eu vou acessar e não está disponível, né, então isso atrasa meu trabalho. A impressora aqui não está imprimindo, por exemplo, etiquetas do nome do endereço do destinatário, né, ele falha, isso também atrasa o serviço, por exemplo, né. Então tudo isso se refere à máquina. Depois, as medidas. E medida aqui, acho que pode haver uma certa confusão, porque a gente fala de medida se refere à mensuração, tá? Ou seja, de grandezas de medições que eu faço mesmo no meu processo ou não. E aí, se eu não meço, aí de fato pode ter um problema, né? Aqui, por exemplo, é, pô, por que que eu tô com problemas de atraso, né? Ah, tenho indicadores de desempenho que inexistem. Na verdade, eu não tenho esses indicadores de desempenho. Se eu não tenho indicador, não tenho como saber se alguma coisa está indo bem ou mal, se alguma coisa está adequada ou não. Depois, metas, né? Puxa, eu deveria bater uma meta de produção de tantas peças para lidar com uma determinada demanda que eu sei que existe. Se essa demanda ela não existe, eu não sei nem qual que é a demanda média que eu tenho, por exemplo, mês a mês, é muito difícil a gente conseguir bater, enfim, cumprir o objetivo. E claro, nesse sentido, as metas bem estabelecidas elas ajudam muito a cumprir aquilo que nós precisamos. Se as metas elas são pouco claras, são, por exemplo, vagas, enfim, eu tenho um problema de medida, tá? Depois, mão de obra, ou seja, tudo que se refere a as pessoas que atuam no processo produtivo. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho atrasos por quê? Porque eu tenho uma equipe que está despreparada, não recebeu treinamento, recebeu treinamento muito raso, ou sei lá, fiz um teste ali, avaliei na hora por que o cara tinha que fazer, o cara não soube me responder muito bem. Ou, por exemplo, pô, eu tenho uma rotatividade alta na minha empresa, sei lá, tem uma série de funcionários que, sei lá, o tempo médio de empresa deles é 6 meses, né? Arranja um emprego e sai, são demitidos, seja lá o que for, né? É lógico, a rotatividade faz com que enfim, meus processos eles não estejam consolidados. Eu sempre tem que estar treinando sempre e não tenho, por exemplo, pessoas que sabem operar aquilo de uma maneira mais eficiente, né? Depois, meio ambiente, que aí é tudo que envolve o entorno, por exemplo, o local onde está situado, por exemplo, a minha empresa, a empresa que eu estou trabalhando. Aqui, por exemplo, puxa, eu atraso entregas porque eu tenho problema de trânsito. Eu, por exemplo, estou situado num lugar que de muito central, eu enfrento constantemente problemas de deslocamento para os meus clientes nas entregas. Então, esse, por exemplo, seria um aspecto bem concreto e tem a ver com o ambiente, não tem a ver com os meus processos internos, mas tem a ver com aquilo que está fora. E clima também, por exemplo, eu tenho certos problemas, por exemplo, quando está chovendo, é evidente. Na verdade, aqui na região metropolitana de São Paulo, enfim, qualquer chuvisco, qualquer garoa, você já tem um sério problema. Eu nem preciso insistir muito, acho que você já tem experiência suficiente de vir para a FEI no horário de pico, e com chuva, geralmente, o problema ele é multiplicado por algumas vezes, né? E por fim, nós temos questões de material que às vezes a gente pode ficar um pouco confuso, tá? Entre máquina e material. Para fazer uma distinção mais precisa, máquina se refere a tudo aquilo que eu opero e material é tudo aquilo que eu consumo, tá? Então, nesse caso aqui do exemplo, quando eu falo de material, eu falo, por exemplo, de embalagens que estão em falta, o estoque desorganizado, por exemplo, está um pouco cortado ali, mas, enfim, leio aqui para vocês, né? Um estoque que não está organizado, é um produto que eu deveria ter produtos que eu deveria consumir no meu processo produtivo que eu não encontro, porque não sei onde está. Embalagens que estão em falta, não tem que pedir, fazer pedido, esperar chegar ou mandar alguém comprar, enfim, isso tudo também atrasa aí o meu processo, tá? Então é isso, o diagrama de Ishikawa se resume a identificar causas de problemas, causas e efeitos, como está dito no título ali, nessas 6 categorias: método, máquina, medida, mão de obra, meio ambiente e material. E com isso, nós ficamos por aqui.